E aí querer dizer que mesmo se nós perdêssemos todos os documentos, tudo aquilo que sabemos da história, ainda assim identificaríamos hoje todos os livros inspirados com facilidade? Isso é acreditar na história da carochinha, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Fala pessoal, tudo certo? Mais uma vez estamos aqui para defender a nossa fé católica. Não tem jeito. De acordo com que eu vou postando vídeos aqui no canal, vão aparecendo outros, e como eu me propus a criar um canal com o intuito de defender a nossa fé, cá estou eu de novo reagindo a um vídeo de algum influenciador protestante. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para continuar recebendo o nosso conteúdo, curte, compartilha com os amigos, dá uma força para o nosso canal continuar crescendo. Antes de mais nada, eu vou fazer um alerta aqui aos irmãos protestantes que eu sei que me assistem. Não vejam esse vídeo. Esse vídeo não é para protestante. Porque hoje eu vou ser um pouco mais duro nas respostas de alguns comentários e a intenção não é deixar ninguém chateado. Por isso, eu sempre busco ser mais econômico nos meus comentários, peso bem antes de falar, mas nem sempre a gente encontra a mesma gentileza do lado contrário. Na verdade, é bem difícil encontrar. Nossa fé é frequentemente atacada, difamada, diminuída, e se nós respondemos na mesma altura, nós é que estamos errados. Mas enfim, aviso dado, vamos ao que interessa. Vamos começar assistindo um trecho do vídeo. O primeiro é que não existia a Igreja Católica Apostólica Romana no período do cristianismo primitivo. Isso é uma declaração de fé dos católicos, não é algo que eles conseguem provar. De fato, você pode provar algo diferente quando você olha para as doutrinas e para o modo como o cristianismo se configurava no mundo primitivo. Era bem diferente do catolicismo romano moderno. Parte da fé católica é acreditar que o catolicismo romano começou com a declaração de Jesus em Mateus 16, de que ele edificaria a sua igreja, quando na verdade Jesus funda a sua igreja sim ali, mas a igreja católica só começa a se desenvolver como igreja católica muito posteriormente. O problema é que o termo católico era usado para se referir à igreja, o que significava universal, era a igreja católica, a igreja universalmente reunida, de onde os católicos romanos tentam fazer parecer que o catolicismo, com suas instituições e doutrinas como desenvolvida hoje, existia exatamente do mesmo jeito no período primitivo. Essa é uma falácia que eu chamo de romanismo retroativo. É querer projetar no cristianismo dos primeiros séculos uma visão da Igreja Católica como instituição atual em toda e qualquer referência à Igreja Universal que é encontrada nos primeiros escritos. Mas eu preciso de um outro vídeo só para lidar com esse ponto. Então vamos começar com essa parte aqui, porque vira e mexe eu escuto esse argumento, que a Igreja primitiva não era igual à Igreja Católica de hoje, que não tinha a mesma doutrina, a mesma estrutura e tal. Bom, aqui só tem dois caminhos, ou ignorância, no sentido daquele que ignora aquilo que não conhece, ou uma fé mesmo, com o intuito de distorcer a realidade. Porque sim, a igreja de hoje é a continuidade da igreja dos primeiros séculos. E ao contrário do que ele disse, a história comprova isso com fartura de provas. Claro que há algumas diferenças, mas também não tem como querer comparar a igreja nascente, ainda perseguida, onde os fiéis se reuniam escondidos para não serem presos ou mortos, ou os dois, e Paulo de Tarso está aí para provar isso, com a igreja de 2000 anos de história. Isso precisa ficar bem claro para nós católicos. Foi com o passar dos anos, principalmente depois que Constantino deu liberdade a culto para os cristãos, cessando assim a perseguição, isso lá no início do quarto século, que a Igreja Livre pôde começar a se estruturar melhor. Tanto que não por acaso foi no final do mesmo século IV que tivemos a primeira definição do cânon bíblico, que aliás é igualzinho de hoje, inclusive com os livros retirados pelos protestantes. E aí eles têm a audácia de dizer que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Mas eu tenho um vídeo falando disso aqui no canal, vou deixar aqui no final para quem quiser assistir. E foi assim que, com o passar dos anos, a Igreja Católica, sempre inspirada pelo Espírito Santo, foi ampliando seu entendimento e definindo a sua doutrina. Outras pessoas já fizeram essa comparação e eu vou fazer também. Querer comparar a igreja primitiva com a igreja de hoje é o mesmo que querer comparar uma criança de, 5, 6 anos com uma pessoa adulta.
com seus 30, 40, 50 anos que seja, que já tem uma experiência, já tem uma caminhada, uma vivência muito maior. Só que prestem atenção, a nossa igreja foi crescendo e amadurecendo, mantendo a unidade. Já o mesmo não acontece com a igreja protestante. Esse vídeo é sobre o segundo erro. É o erro de dizer que a igreja nos deu a Bíblia. Essa é justamente a falácia que eu quero responder no vídeo de hoje. Segundo os apologistas do catolicismo romano, o maior ponto fraco dos protestantes no que diz respeito à Bíblia é que não existe nada na Bíblia que valide a própria Bíblia. E que por isso os protestantes precisam de autoridade externa à Bíblia para validar a Bíblia. Essa autoridade seria a Igreja Católica. Logo, o sola escritura, a ideia de basear sua fé unicamente na Escritura, não faria sentido. Mas será mesmo? Fica com a gente que nós vamos conversar sobre como o cânon define o próprio cânon. Sim, o vídeo de hoje é sobre como a Bíblia define a própria Bíblia. Então tá, eu também quero ver. Nós chegamos à conclusão de que o cânon do Novo Testamento foi fechado no fim do século I, quando o último texto canônico foi escrito. É um dado academicamente reconhecido que no fim do segundo século, os 4 evangelhos, as epístolas paulinas, 1 Pedro e 1 João, já eram amplamente usados pelas igrejas e possuíam autoridade como palavra de Deus em quase todo lugar. Foi o B.B. Warfield, um dos maiores teólogos protestantes da história, que argumentou que o cânon do Novo Testamento foi concluído quando o último livro autoritativo foi enviado para qualquer que fosse a igreja específica pelos apóstolos. Isso, a gente sabe, foi quando João escreveu o Apocalipse por volta de 98 depois de Cristo. Agora, se a igreja de Éfeso, que era a destinatária do livro do Apocalipse, tinha ou não um cânon completo quando recebeu o Apocalipse, isso ia depender se havia alguma outra epístola, como por exemplo a epístola de Judas, que ainda não havia chegado a ela com alguma prova autenticadora de sua apostolicidade. O Warfield argumenta que, claro, a gente tem certeza, a gente sabe disso, que todo o cânon não foi universalmente recebido por todas as igrejas até um pouco mais tarde. A igreja latina do segundo e terceiro século não sabia bem o que fazer com a epístola aos Hebreus, por exemplo. As igrejas sírias não tinham um bom relacionamento com parte das epístolas católicas e com o livro do Apocalipse por alguns séculos. Mas desde os tempos de Irineu, a igreja de forma geral tinha todo o cânon como nós possuímos agora. E embora uma parte da igreja possa ainda não ter ficado satisfeita com a apostolicidade de certo livro ou de algumas cartas, e embora algumas dúvidas possam ter surgido depois em parte da igreja quanto à apostolicidade de certos livros, como por exemplo o livro do Apocalipse, ainda assim, em nenhum caso foi mais do que uma respeitável minoria da igreja que foi lenta em receber ou que veio depois a duvidar das credenciais de qualquer um dos livros que antes constituíam e que hoje ainda constituem o cânon do Novo Testamento, que é aceito pela igreja de forma geral. Tá, eu deixei o vídeo seguir porque é mais ou menos assim. Quase tudo que ele falou está correto. Bem semelhante com aquilo que a Igreja Católica ensina. A parte que fala que desde Santo Irineu a igreja de forma geral já tinha a Bíblia conforme nós temos hoje, é um pouco complicada. Porque, como ele mesmo falou, havia ainda muita discussão dentro da igreja sobre quais livros eram realmente inspirados. O fato é que o fechamento do cânon bíblico foi resultado de um processo um pouco mais longo. Agora, claro, existe um problema, e é um problema que a gente tem que resolver. Você pode concordar que o cânon foi fechado no século I, como a gente argumentou naquele vídeo. Mas como e quando esse cânon se tornou unânime entre todas as igrejas? A resposta católico-romana padrão é que esse cânon só passou a existir de fato no século IV, quando a Igreja Católica definiu o cânon e, para citar novamente os apologetas católicos, deu a Bíblia para a igreja. Essa resposta tem alguns problemas. O primeiro é confundir a construção da unanimidade do cânon com a própria formação e criação do cânon. O cânon já existia e era quase um consenso já no fim do primeiro século. Esse é o dado que eu citei naquele vídeo passado. Mas em segundo lugar, há o erro em acreditar que houve uma decisão oficial e autoritativa que resolveu algum tipo de bagunça prévia acerca do cânon, quando na verdade tudo o que aconteceu no século IV foi um registro daquilo que já era natural, comum e amplamente aceito nas igrejas cristãs do mundo primitivo. Agora... Pois é. Quando a gente fala que um concílio só vem confirmar as doutrinas e as práticas que sempre existiram na igreja, eles negam. Mas para o caso das escrituras, aí serve. Mas olha só, o que ele está falando não está de todo errado, mas a forma com que ele está colocando as informações está. O cânon estava fechado no primeiro século? Não. Os livros que compõem a Bíblia, sim, foram escritos até o final do primeiro século, com o livro do Apocalipse, como ele mesmo citou. Mas o fechamento do cânon estava longe de acontecer. Ele acabou de falar que havia divergência entre as igrejas de determinadas regiões. Pois então,
obrigatoriamente seria necessária uma fonte de autoridade para determinar quais eram os livros realmente inspirados e assim cessar a divergência. E essa fonte foi o magistério da igreja, que inclusive no meio disso tudo teve que combater heresias graves que surgiam, como o docetismo, que queria retirar todos os livros que falavam de Jesus humano e manter só o divino, o gnosticismo, que queria incluir muitos outros livros, como o Evangelho de Maria Madalena, de Tiago, o Evangelho da Infância. Inclusive foi esse movimento que fez Santo Irineu de Lyon escrever o seu tão conhecido livro A Diversos Héreses, ou Contra as Heresias. O arianismo, enfim, quem escuta ele falar assim acha que foi fácil, que os livros só faltavam gritar: eu sou canônico, eu sou canônico. Por favor, né? Agora, de longe, o maior problema da resposta católica romana é acreditar que a unanimidade canônica que foi alcançada no século IV significa que eles criaram a Bíblia, como você vai encontrar nesses livros e vídeos de apologética católica, tanto em português como em inglês aqui no YouTube. Isso também não corresponde à verdade. Pelo menos nas minhas pesquisas, inclusive em fontes oficiais, eu nunca vi a Igreja Católica afirmando que criou a Bíblia, mas que identificou os livros que vieram compor a Bíblia. Tem uma grande diferença. Ou que se não houvesse Igreja Católica, nós não teríamos uma Bíblia. De fato, como a Bíblia foi criada a partir de documentos que foram escritos para as igrejas de cada localidade, se não houvesse uma igreja, não haveria texto sagrado, porque esses textos não seriam escritos. Mas precisava existir especificamente uma Igreja Católica Romana para que houvesse uma Bíblia? Obviamente não, porque nós teríamos a Bíblia de qualquer modo. Fosse uma igreja católica romana, uma igreja protestante, podia ser uma igreja huguenote, podia ser qualquer ajuntamento de crentes ali. Você não precisa de uma igreja católica romana para ter uma Bíblia. Você só precisa dos destinatários daquelas cartas, que eram as igrejas que existiam de modo local ainda no mundo primitivo, sem uma autoridade central que ditasse todas as coisas como eles fazem parecer que existia. Nós teríamos a Bíblia de qualquer modo e um cânon fechado e definido de qualquer modo. Não é uma decisão da igreja. O cânon é um dado da realidade. O cânon é uma decisão de Deus. Deus nos entregou o cânon. Deus nos deu a Bíblia. A igreja apenas recebeu. O cânon se impõe por si mesmo. De verdade, se nós perdêssemos todos os documentos e dados históricos que existem do século III até o século XXI, nós ainda poderíamos encontrar o cânon do Novo Testamento sem muita dificuldade. Nós não precisamos de decisões do século IV para encontrar unanimidade no cânon. Os dados necessários para isso já existiam no fim do século I. O que eu vou defender nesse vídeo é justamente a tese de que o cânon é autenticado, ou seja, ele não precisa de nada externo a ele para ser definido. O cânon existe por si mesmo, porque há nele tudo o que é preciso para que ele seja reconhecido. O próprio cânon define o cânon. Aqui há um erro de premissa grave. Se a Igreja Católica é original, logo é claro que foi através dela que veio a Bíblia, porque ela é a primeira. E digo mais, se não fosse ela, sequer haveria Igreja Protestante. Ou vocês esqueceram que Lutero era um monge agostiniano? Agostinho, aliás, que defendia a Bíblia com todos os livros, inclusive com aqueles que os protestantes retiraram. Tudo que eles têm veio da Igreja Católica. Tudo que eles sabem de Jesus veio da Igreja Católica. E tinha sim outras religiões, mas eles rejeitaram Jesus Cristo. Se o mundo conhece Jesus Cristo hoje é graças a muito sangue derramado pelos mártires da Igreja Católica. E outra, mesmo que nós acreditássemos no que ele está falando, mesmo assim, no fim de tudo, teria que ter alguém com autoridade para bater o martelo e dizer: sim, esses livros são os livros inspirados por Deus, em meio a tantos outros que existiam. Fala-se em mais de 200. E pensem comigo, com o cânon já definido, ainda assim existe tanta discordância entre as igrejas. E aqui eu nem me refiro só entre católicos e protestantes, mas entre os próprios protestantes mesmo. Cada linha protestante tem a sua própria doutrina, todas elas baseadas nas Escrituras. Imaginem então se nós não tivéssemos o cânon definido. Que salada que isso ia virar! E aí querer dizer que mesmo se nós perdêssemos todos os documentos, tudo aquilo que sabemos da história, ainda assim identificaríamos hoje todos os livros inspirados com facilidade? Isso é acreditar na história da carochinha, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa.
Somente aqueles que descendiam dos apóstolos, que eram herdeiros da promessa de Cristo, devidamente inspirados pelo Espírito Santo, seriam capazes de definir com segurança os livros realmente inspirados e assim formar um cânon bíblico, ou seja, o magistério da igreja. E isso é um fato que, por mais que eles tentem, não tem como negar. É inquestionável, tanto pela fé quanto pela história. Daqui para frente nem precisa mais assistir, porque ele vai passar o resto do vídeo buscando argumentos para tentar confirmar a sua teoria, que, me desculpa, não faz sentido nenhum e não chega a lugar nenhum. Uma vez que parte do princípio errado, logo o resultado é tão errado quanto. Por exemplo, em seguida ele vai dizer que os autores sagrados do Novo Testamento já tratavam seus textos como escritura, com o mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. Assim como disse Pedro na sua segunda carta, afirmando que Paulo escreveu segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. E isso é fato. E aqui de novo temos dois problemas. Primeiro é separar a igreja dos apóstolos. Essa divisão não existe. E é por isso que nós somos católicos apostólicos romanos, já que a nossa igreja descende dos apóstolos. E o segundo problema? Bom, ele usou o exemplo da carta de Paulo. Pois então, o problema é que existiam outras cartas atribuídas a Paulo que não entraram no cânon bíblico. E o próprio Paulo percebeu isso, tanto que começou a assinar as suas cartas para evitar a fraude. E o vídeo continua com voltas e mais voltas para falar da autoridade das Escrituras, que a autoridade vem do próprio Deus, como se nós católicos crêssemos em algo diferente. Mas tudo isso ainda tentando validar o seu argumento do que a Bíblia valida a si própria, uma vez que sua palavra é validada pelo próprio Deus. Tá, tudo bem, mas quem identificou essa autoridade? Precisava alguém para isso. Dessa forma, era necessário que Deus inspirasse alguém para reconhecer a autoridade desses livros. E, de novo, quem foi? O magistério da Igreja Católica. Depois, quem tiver interesse e paciência, é porque o vídeo tem quase 1 hora de duração, mas quem tiver interesse pode depois ir lá e assistir todo o vídeo. Mas vai perceber que, apesar de todo o malabarismo, nada que ele diz consegue desfazer o erro inicial, ou seja, afirmar que a Bíblia é auto-autenticada e que o magistério não teve nada a ver com isso. Para isso, ele vai citar vários autores protestantes que para nós não têm nenhuma credibilidade. Gente, não adianta. Eu venho evitando essa forma mais incisiva de falar, mas não tem jeito. Nós temos que entender que a Igreja Protestante surgiu por meio de uma revolução, que foi encabeçada por Lutero e era contra a Igreja Católica. Dali para frente, tudo o que eles fizeram foi reescrever a história da Igreja de forma que viesse a atender os seus interesses. E olha que tem umas distorções bem grosseiras, como quando eles dizem que Pedro nunca esteve em Roma, ou quando dizem que nós diminuímos a importância da Bíblia, ou que nós não lemos a Bíblia, ou ainda quando eles insistem em dizer que não foi a Igreja Católica que nos entregou a Bíblia. Usando uma linguagem mais popular, em resumo, os autores protestantes, começando por Lutero, de forma geral são engenheiros de obra pronta. Depois de todo o trabalho, de todo o sacrifício, depois de todas as dificuldades, quando os trabalhos já se encerraram, eles chegam e dizem que foi fácil. E pior, dizem que fariam melhor, mas não pregaram um prego sequer e acham que têm autoridade para dar pitaco. Já estou caminhando para o final do nosso vídeo, mas antes eu quero fazer algumas observações. O vídeo dele é bem feito, seus argumentos são bem embasados, convenceriam facilmente qualquer desavisado. O título do vídeo não passou de uma provocação. Claro que é 2 dedos de teologia. O Iago é um cara inteligente, um cara com conteúdo, só um tolo diria o contrário. O problema é que esse conteúdo, para nós católicos, está totalmente equivocado. E aí ele se baseia exclusivamente em autores protestantes. Como nós acabamos de falar, esses autores não gozam de credibilidade, uma vez que eles reinterpretaram a história de forma tendenciosa com o intuito de embasar as suas crenças. Acho que fica fácil de perceber o porquê da nossa divergência.
E a prova disso é a própria teoria da autoautenticação. Sim, é claro que os textos possuem autoridade, mas como identificá-los? Inevitavelmente, sempre vamos esbarrar nesse ponto. É preciso alguém que tenha autoridade para reconhecê-los. Esses livros foram escritos por homens, homens inspirados por Deus, mas homens e para homens. Então, como foi? Deus veio à Terra e contou para alguém quais eram os livros inspirados? Enviou seus anjos? Não, ele inspirou homens para reconhecê-los. E quem nos garante isso é o próprio Cristo, quando ele nos falou que enviaria o Paráclito, o Espírito da Verdade. No vídeo ele ainda apresentou 3 critérios que, segundo ele, fundamentaria a autoautenticação dos livros canônicos, que são disposição providencial, atributos de canonicidade e testemunho interno do Espírito Santo. Tudo bem, se isso não esbarrasse em uma coisa. Quem aplicaria esses critérios? Ele mesmo fala que coube à igreja esse trabalho. Ele só não fala que essa igreja é católica. Enfim, essa teoria da autoautenticação não se sustenta, uma vez que sempre vamos voltar ao mesmo ponto. Alguém vai ter que apontar quais são os livros inspirados por Deus. Porque, como eu falei lá no começo, os livros não gritavam a sua canonicidade. Isso chega a ser um desrespeito com a igreja e toda a sua história, mesmo se levarmos em consideração a visão equivocada que ele tem da igreja primitiva. E é isso aí, pessoal. Hoje eu encerro por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir, compartilhar com os amigos, que dá uma força aqui para o canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.